Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, estamos aí para trazer as notícias deste sábado. O Vasco viajou, já temos a relação dos atletas, a montagem da equipe e de outras informações também do próprio Bahia, do Rogério Ceni. O Fernando Diniz costuma se dar bem nos confrontos com o Rogério Ceni e vai precisar desses 3 pontos aí, jogando mesmo na Fonte Nova, que vai receber um grande público. Deixa eu te pedir para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga nada não, dá um joinha, fortalece aí o nosso trabalho, é super importante você estar conosco, manda esse link desse vídeo para outras pessoas se inscreverem também, dá aquela força para o nosso trabalho, pode ser? Então, roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos começar então pelos relacionados, né? O Vasco já seguiu para Salvador, onde pega o Bahia amanhã, na Fonte Nova, às 4 da tarde, sem maiores novidades na lista. Os goleiros Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Pablo. O Pablo geralmente ele é cortado, mas é importante você levar 3 goleiros. Na lateral, Paulo Henrique, que retorna, o Puma Rodrigues, o Lucas Piton e o Leandrinho, já que o Vitor Luiz está com aquele protocolo FIFA, né? Porque bateu a cabeça, tem que ficar 5 dias sem treinar e sem jogar. Na zaga, o Cuesta, o Robert Renan e os 2 Lucas, né? O Lucas Freitas e o Oliveira estão relacionados. No meio-campo, o Barros, Tietê, Hugo Moura, o Paulinho entra nessa lista também. Quem mais aqui? O Matheus Carvalho, o Matheus França, o Nuno Moreira e o Thiago Mendes. São os jogadores relacionados pelo técnico Fernando Diniz. Os atacantes, o Andrés Gomes, também retornando, Verrete, Ryan, o GB e o David. São os jogadores que vão para este jogo contra o Bahia. Wellington, qual que é a tendência de time? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, junto com Robert Renan e o Lucas Piton, Barros, Hugo Moura e Tietê mais o Nuno, acho que vai ser esse meio campo aí. E na frente o Ryan com o Andrés Gomes é o que a gente está acreditando que o Diniz irá colocar em campo no jogo contra o Bahia. Olha só, para você ter uma ideia, cerca de 35 mil ingressos foram vendidos até ontem, então vamos ter um público muito interessante para Bahia e Vasco da Gama. Bahia vem de derrota para o Fortaleza, 3-2, e o Rogério Ceni deverá escalar Ronaldo no gol, Gilberto, que já passou pelo Vasco, Canu, ex-Botafogo, Ramos Mingo e Luciano Juba, que estava na seleção brasileira, Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo, ou o Everton Ribeiro, que está no banco de reservas para melhorar a condição física, técnica e voltar a ser titular, o Ademir, Eric Puga, o William José. Esse é o time do Bahia para pegar o Vasco da Gama. Quem conversou com a imprensa lá na Bahia foi o Canu, ex-zagueiro do Botafogo, e falou de uma vitória para reaproximar o torcedor baiano da sua equipe. Como eu falei anteriormente, a equipe vem fazendo um ano regular, só que nessa reta final a gente está deixando a desejar, e isso tem que ter um basta, e a gente espera que seja domingo. A gente precisa entregar um pouco mais, a gente precisa se doar um pouco mais, coletivamente a gente precisa estar atento aos detalhes para que lances bobos não aconteçam. Então, nós estamos motivados, a gente quer virar essa chave e domingo é uma grande oportunidade para isso. Bem, aí o zagueiro Canu. Agora, o Rogério Ceni, ele foi perguntado sobre 2 garotos, o Juan Pablo e o Del, jogadores de 17 anos que estão na seleção brasileira, que está no Mundial, foi para a semifinal segunda-feira, pega a equipe de Portugal. Del fez 2 gols ontem, deu a classificação ao Brasil contra a boa seleção de Marrocos, e o Rogério Ceni tem os pés no chão quanto ao aproveitamento dessa moçada. E tem uma fala importante, escuta aí.
Eu conheço o Del Juan Pablo do treinamento todo dia. Acho o Juan Pablo um garoto que já está à frente, principalmente na parte física do que o próprio Del, né? Acho que a primeira fase ela não serve de referência porque foram jogos contra seleções muito inferiores tecnicamente do que o Brasil. Acho que já um jogo contra uma França já é um parâmetro melhor para fazer uma avaliação. Contra o Paraguai, um time que pede um jogador com acho que menos de 10, não foi no comecinho do jogo ali que o Brasil fica sem um jogador, joga com 10, né? Não dá para avaliar. Fiquei até com receio que o Juan Pablo tivesse se lesionado naquele dia, né? Até perguntei para o nosso departamento. Eu vejo que são jogadores que podem ser úteis ao Bahia no futuro, né? Mas a gente não pode esquecer que são garotos somente de 17 anos. Eu não sei quantos, poderia até fazer um levantamento. Quantos jogadores de 17 anos jogam na Série A do Campeonato Brasileiro? Mas eu tenho certeza que são jogadores que vão crescer fisicamente, com entendimento de jogo, e a gente já espera poder utilizá-los também em janeiro, já no próprio Campeonato Baiano, espera poder utilizar esses jogadores. Agora, o Juan Pablo, infelizmente, ele ficou muito tempo machucado esse ano. E quando nós recuperamos ele praticamente, ele entrou em 1 ou 2 jogos aqui e já foi para a seleção brasileira. Mas é um jogador que eu acho que com certeza vai se desenvolver com o passar do tempo ainda mais e vai ser útil ao Bahia no futuro. Bacana, né? É isso mesmo, são garotos de 17 anos ainda, tem muita coisa pela frente. E eu vi muitas seleções sub-17 do Brasil e depois pouquíssimos jogadores vingaram. Sub-20 também, da mesma maneira, e isso é normal. O garoto, ele antes de 20 anos joga de uma maneira, depois que vira a idade, nem sempre segue com aquele bom futebol. Bem, eu fui assistir de novo a entrevista do Fernando Diniz, depois da derrota para o Grêmio, e ele foi perguntado um tema muito interessante de arbitragem, e eu concordo com o colega Gaúcho, que perguntou sobre como que os técnicos, os principais técnicos do Brasil, podem ajudar a mudar a cabeça do atleta brasileiro, que qualquer coisa simula falta, né? Rola para um lado, rola para o outro, como se tivesse tomado um soco, um tapa, uma cotovelada. E isso, inclusive, o Diniz recentemente falou sobre educação no futebol. Ao ser questionado, repito, a pergunta não é minha, de um colega gaúcho, na coletiva o Diniz falou assim. Nesse sentido da educação que eu falei, é uma coisa muito mais profunda do que essa coisa específica que você está falando. Esse tipo de reeducação, acho, nos times que eu dirijo, tem muita pouca simulação. A gente retarda muito pouco o jogo. Hoje a gente perdeu o jogo e o Klaus fez uma partida com um critério igual para os dois lados. Não é que os árbitros vão ter critérios iguais, que o Klaus vai ser igual ao Wilton, que o Wilton vai ser igual a um outro. Não é isso. É que o árbitro, o mesmo árbitro, usa de critério diferente na mesma partida. E aí não tem como deixar de ter discordância e reclamação também. Então, assim, tem que ter uma preparação melhor dos árbitros, acho que tem que ter uma profissionalização, mas do aspecto de educação eu concordo que a gente tem que procurar reclamar menos eu procuro fazer isso. Às vezes eu me excedo, às vezes na arbitragem, mas na questão do jogo, de simulação, de não retardar o jogo, isso as equipes que eu dirijo, elas colaboram e bastante para que o jogo aconteça. Hoje a gente não fez cera em nenhum minuto, estava jogando fora de casa, o Grêmio fazendo uma partida boa, em nenhum momento a gente fez cera. Mas a educação que eu falei recentemente é uma coisa que vai muito além disso que você está falando. Isso é uma coisa que todo mundo tem que participar, a mídia, todo mundo. Acho a profissionalização e a gente conseguir, de fato, conter as reclamações. Mas o que eu vejo uma cobrança muito generalizada dos treinadores é que o árbitro mantenha um critério de arbitragem do começo e final da partida. É isso que a gente cobra. Hoje a gente perdeu o jogo de 2-0 e a arbitragem foi muito boa. Não tem nada a falar da arbitragem. E aí, você concorda com o Diniz? É isso mesmo? Ou o jogador brasileiro ele precisa melhorar? Eu me lembro quando o Neymar foi para a Europa, ele apanhou muito, não só dos adversários, mas porque qualquer coisa ele caía, né? Então o Neymar teve que aprender a jogar em pé para ter aí
menos vaias dos torcedores dentro dos estádios. Agora, no Brasil, eu te confesso, quer ver outra coisa que me irrita profundamente? O VAR vai lá é chamado, né, sugerido a ele ir ao monitor, fica aquele monte de gente na beira do campo, como se ele fosse ouvir um, ouvir o outro, né? Se a opinião de quem está do lado de fora, que sequer está vendo ali o monitor, vai valer para o árbitro. Você vê nos outros países, o árbitro vai lá no VAR, ninguém vai atrás encher o saco dele. No Brasil, não. O cara acha que se ele for ali em cima do árbitro, quando ele está consultando as imagens, ele vai ajudar o seu time. O que você acha? Você concorda comigo? Não concorda? Né? Você gosta do VAR? Não é legal? Você tiraria o VAR do futebol? O Sub-17 está testando o desafio. Né? Já tinha sido testado pela FIFA no Mundial Sub-20 feminino, agora está sendo testado pela FIFA no Mundial Sub-17. Eu acho mais interessante, como é no vôlei, né? O treinador tem por tempo 3 desafios. Olha, eu acho que foi pênalti, então ele desafia a arbitragem que vai consultar e aí por diante. Vamos lá, quero a sua opinião, hein? Não deixe de opinar, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. Deixa eu abraçar minha amiga Conceição Silva, lá em Ubá, Minas Gerais. Meu amigo José Saraiva está sempre conosco, lá de Manaus. Quem mais aqui? O Marcos Siqueira, lá de Juiz de Fora, a Manchester Mineira. Eu quero abraçar também meu amigo Ismael, né? Sem dúvida, ele sempre participando com a gente, lá de Vicente Carvalho. O Márcio Maciel, em Barra do Garça, no Mato Grosso. Quem mais aqui? A Júlia, né, também conosco, a Júlia Castro. A Edna Emídio, Williams Monteiro, de Nova Friburgo, aqui no Rio. O Paulo César, também de Bom Jesus de Itabapuana, está sempre com a gente. O Sérgio Henrique, lá em São Vicente, interior de São Paulo. O Edivaldo Ribeiro. Quem mais aqui? O Josias, né? E a Gláucia Castro, lá da Vila do Peão. Só faltou dizer aonde que fica a Vila do Peão. Manda aí pra gente. O Valentino Narod. Quem mais aqui? O Reinaldo, em Santarém. O Jonas Farias. O Pedro Lima, de Oliveira, em Porto Belo. E também o meu amigo Ronan. São queridos parceiros inscritos que estão sempre colaborando conosco. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha aí, fortalece o nosso trabalho, é super importante e a gente agradece o seu carinho de sempre. Um ótimo final de semana para todos, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.